O romano e filósofo estoico Sêneca reconheceu que, se queremos viver bem, devemos ser estudantes constantes do maior de todos, a própria vida. Em seu ensaio moral sobre a brevidade da vida, Sêneca nos oferece um lembrete urgente sobre a revogabilidade do nosso recurso mais importante, nosso tempo. Tendo isso em mente, aqui estão 3 conselhos mais importantes sobre gerenciamento do tempo, extraídos dos escritos de Sêneca. Primeiro conselho: viver para si mesmo, sem nunca dizer não. Não pense que um homem viveu muito porque tem cabelos brancos e rugas. Às vezes não é que ele tenha vivido muito, apenas existiu o suficiente. Todos nós temos certas coisas que desejamos em nossa vida, seja um emprego dos sonhos, uma casa dos sonhos, um relacionamento dos sonhos, ou aquelas férias tão desejadas. Mas a maioria de nós nem sequer se aproxima de alcançar muitas dessas coisas, porque estamos presos em um trabalho que não suportamos, apenas para pagar as contas, ou em um relacionamento no qual pretendemos amar porque não queremos ficar sozinhos. Simplesmente nos deixamos levar por tudo que chega até nós, e no mundo de hoje, somos bombardeados de informações o tempo todo. Então, nos enganamos dizendo que não temos tempo suficiente para experimentar novas atividades. Estar ocupado com coisas que não gostamos é a maior distração para viver de forma rotineira. Passamos pela vida dia após dia cumprindo nossas obrigações, mas estamos ausentes de nós mesmos, confundindo fazer com ser. A melhor forma de investir o seu tempo é investir na criação de uma vida que você ama e viver. Se você não ama ou não sabe o que deseja, faça a si mesmo estas perguntas. Se tivesse mais tempo, quais coisas poderia fazer? Ou se eu pudesse mudar algo agora mesmo, em meu ambiente ou em mim mesmo, o que seria? Você pode acabar percebendo que deseja mudar de emprego, cuidar de sua forma física ou perseguir um novo hobby. Você pode começar acordando cedo e utilizando essa hora extra para fazer as coisas que ama. O tempo é precioso e está passando para todos nós. Quanto mais você esperar para começar a fazer mudanças, mais tempo passará trabalhando para realizar o sonho de outra pessoa. Segundo conselho: viver o presente. Sêneca diz que aquele que dedica todo o seu tempo às suas próprias necessidades, que planeja cada dia como se fosse o último, não anseia nem teme o amanhã. Todos somos culpados de gastar muito tempo nos preparando para o futuro. A vida cênica nos sugere viver o presente, não adiar nossa felicidade, não pensar que a felicidade está no futuro. Nosso futuro é incerto e está fora do nosso controle. A vida no futuro para a qual trabalhamos pode nunca chegar. Estamos tão ocupados e preocupados com o futuro que muitas vezes deixamos passar o presente, permitindo que o tempo passe despercebido e não aproveitado. E então, quando somos idosos e estamos em nosso leito de morte, finalmente nos damos conta de como a vida é curta e valiosa, ficando com o arrependimento de não termos aproveitado ao máximo quando podíamos. Sêneca compara o tempo a um rio que flui, que não continuará fluindo sempre. Se você estivesse no meio de um deserto, morrendo de sede, e encontrasse um riacho de água, mas não tivesse certeza de quando ele pararia de correr, você não beberia o máximo que pudesse assim como a água. Devemos aproveitar ao máximo o nosso tempo, fazendo o melhor do nosso presente. Seus 30 anos, 40 anos, 50 anos e assim por diante, todos merecem ser planejados, mas não permita que tirem o precioso presente de você. Você só pode viver um momento de cada vez e só pode viver uma vez. Portanto, escolha viver no momento presente. Terceiro e último conselho: tratar o tempo como uma mercadoria. Sêneca diz que as pessoas são zelosas ao protegerem suas propriedades materiais, mas quando se trata de desperdiçar o tempo, são extremamente inconsequentes. Não tratamos o tempo como um recurso valioso, apesar de ser possivelmente o nosso bem mais precioso. Imagine caminhar pela rua e ver alguém muito rico jogando dinheiro para o alto. Certamente você chamaria essa pessoa de louca. No entanto, vemos os outros e a nós mesmos desperdiçando algo muito mais valioso todos os dias: o nosso tempo. A quantidade de tempo que temos é incerta, mas certamente limitada. É claramente mais absurdo desperdiçar tempo do que dinheiro, porque, ao contrário do dinheiro, não podemos obter mais quando acabar. Para perceber o valor de um ano, pergunte a um estudante que repetiu um ano. Para perceber o valor de um mês, pergunte a uma mãe que deu à luz a um bebê prematuro. Para perceber o valor de uma semana, pergunte ao editor de um jornal semanal. Para perceber o valor de uma hora, pergunte à pessoa que acabou de perder um trem. Para perceber o valor de um segundo, pergunte à pessoa que escapou por pouco de um acidente. Para perceber o valor de um milissegundo,
Pergunte à pessoa que ganhou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos. Embora a quantidade de tempo que obtemos seja incerta, uma coisa é certa: esse tempo é limitado. A morte espreita os desperdiçadores do tempo, aqueles que presumem que o tempo é barato. Porque quando utilizado corretamente, o tempo se torna um amplificador. Quando gasto sem gerenciamento, torna-se uma fonte persistente de arrependimento.